Vidas negras importam. Com quantas conchas se faz um verso? Adriano Mu. Apanhar a palavra no vento é como ouvir o segredo do mar nas conchas do caramujo. São notas perdidas no tempo à espera da composição. Palavras cato no vento, que não me lança contra rochedo em dias de mais segredo. Não há como as mar. Então eu ouço segredos de um, colho palavras de outro, conto para o mundo, eis a minha felicidade. Queria aventurar-me a maiores turbulências, mas sou poeta nas horas vagas e no concurso literário. Subtraio pelos livros de pontos e prestações de contas, deito a tranquilidade das vidas e guio o leme dos meus versos. De vez em quando, cato uma concha das grandes, fico sentindo saudades de Ulisses, não. O vento sabe da minha preferência pelo mar. Por isso, em dia de fúria, varre todos os caramujos para minha amar. Com quantas conchas se faz um verso? Adriano de Salve. Meu nome é Plínio Camilo, eu tenho o prazer de apresentar notas de escurecimento de gerações. Eu ofereço essa conversa que a gente vai ter, para, anote, Júlio Emílio Braz, Antônio Carlos Arruda, Lília Guerra e Patrícia Santana. E essa conversa vai ser com Rita Barros. Salve, Virta! Bem-vinda, querida! Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade da fala. Estamos aqui para isso, né? Para propagar as sementes boas. E tá aí contar e apresentar-nos dessa literatura preta. E aí eu peço essa sua gentileza, Pita. Se apresente, por favor. Sim. Com a licença do Curiandamba, com a licença do Curiacuca, com a licença do senhor moço, com a licença do dono de terra. Com a licença do Curiandamba, com a licença do Curiacuca, com a licença do senhor moço, com a licença dos donos de terra. Bom, eu peço licença aos meus jovens e aos meus velhos, e a toda ancestralidade, a toda espiritualidade boa. Eu sou Bita Bardo, na verdade meu nome é Glábia, mas eu prefiro ser chamada de Bita. Que bom, né? Poder escolher como ser chamada. E eu sou de São Paulo, sou mãe de 3, da Bruna, da Laila e do Murilo, sou educadora das infâncias, pesquisadora, mas o que eu mais amo ser é escritora. E por meio da escrita, por intermédio da escrita, eu sei que existe esperança, que existe forças, que existe coragem, né? Então, essa sou eu, alguém que escreve. E alguém que escreve coisas de meninas e meninos pretos, né? Em especial. Essa sou eu. Legal, não. Continue, por favor, continue. Fale mais do que essa Bita e, Bom, se possível, se escreve, se tá apresente, bom. mostre suas escritas, por Sim, favor. sim. Bom, meu sonho, desde criança, desde muito pequenininha, tinha uns 4 anos de idade, eu já tinha aprendido a ler e escrever. E aí agora, escutou mensagem, tem Hum, problema? Não, sem problema. Tá. Tocou aqui uma mensagem. Uhum. Eu desde pequenininha, então 4 anos de idade, eu já sabia escrever, sabia ler. E com mais ou menos 7, 8 anos, quando eu ficava lá no quintal da minha avó, na Vila Nive, que é um bairro que pertence ao Jaçanã, ao distrito do Jaçanã, zona norte de São Paulo, eu ficava no terreno dela, né, brincando, colecionando pedras, colecionando mudinhas de plantas. Quando eu comecei a ter um anseio, né, despertou em mim um anseio de ser escritora.
de ser poeta, de ser botânica. Então, eu tinha essas três grandes vontades, esses três grandes sonhos. Quando eu fui crescendo e vi que eu poderia ser uma educadora, eu vi que essas três vontades estavam dentro dessa atribuição de ser educadora, e principalmente educadora da infância. A minha primeira grande escrita, ela despertou em 2020, 2021, mais ou menos, quando eu participei de um curso chamado Capacitação, Intercâmbio e Contação de Histórias. Eu já sou contadora de histórias, na verdade, desde 2007, né? Me formei ali pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, mas eu tinha muita timidez, né, de contar histórias, eu não me sentia preparada, não me sentia pronta para contar histórias, para narrar histórias. Foi quando, em 2020, no auge, né, no ápice da pandemia, que foram surgindo várias oportunidades, que eu conheci a Literáfrica, né, na pessoa do professor João Canda, e tive a oportunidade de passar por um processo criativo. Eu já escrevia pequenos contos, poesias, né? Mas por intermédio do processo criativo, que eu escrevi meu primeiro conto mesmo, que foi O Sonho de Faiola. E foi um conto assim que transbordou, na verdade. Ele transbordou meu coração, transbordou a minha essência, meu cerne, porque eu pude trabalhar, né, com a questão da astralidade, falei de Oxum, que é a minha orixá, né, a deusa da minha história, e também da minha avó, que foi a grande matriarca da minha história também, né? Então, nesse conto eu reúno Mamãe Oxum, reúno minha avó Lourdes Queiroz de Andrade, e sou uma personagem também desse conto, que fala justamente sobre você se apropriar de quem você é, da sua história, da sua identidade. Enquanto pessoa preta, Plínio, e principalmente menina preta, né? Eu por que eu falo que essa questão de 2020 para cá foi um marco na minha história? Porque eu sofri muitos apagamentos, como tantas outras pessoas na escola, principalmente, né, no sistema educacional, e não me percebia enquanto pessoa preta, não me percebia como alguém capaz, como alguém com possibilidades, habilidades de escrita, principalmente, né? Foi uma infância muito sofrida a partir do momento que eu ingressei no sistema educacional, nas escolas. Então, em 2020 foi quando eu fui me redescobrindo. Eu sinto até que a minha história me foi devolvida, como se tivessem colocado, né? Eu sinto como se a minha história tivesse sido igual quando a gente coloca uma moeda no cofrinho, né? Eu sinto que a minha história de vida, a minha história ancestral, esse marco identitário no qual eu faço parte, me foi devolvido. E foi tudo por intermédio dessa importância de escrever, de contar-se. Daí em diante, eu comecei a defender essa ideia de que toda criança, como eu sou professora, né, da infância e há mais de 20 anos, eu comecei a defender essa ideia de que toda criança tem esse direito, né, de se contar, de se perceber, de ter a sua história como algo mensurável, como a história mais importante da humanidade. Porque até então a gente sempre vem aprendendo histórias de outros povos, outros países, outros territórios, e a nossa história sempre é deixada de lado, ou simplesmente não é contada, né? Então, a partir desse momento, eu também entendo, eu começo a buscar ansiosamente essa oportunidade e possibilitar que todas as crianças pelas quais eu venha
estar de encontro, né? Não vou dizer que veio passar nas minhas mãos, porque ninguém passou na minha mão, né? Sou professora, né? Na verdade, a honra é minha, né? Eu me sinto honrada por ter as crianças comigo, não eu com as crianças. Né? São elas que me ensinam, elas que me apresentam infinitas possibilidades, né? Então, eu que tenho esse privilégio de possibilitar que elas se lembrem também, assim como eu fui lembrada de quem eu sou. Então, essa é a Bita Bardo, essa é a escritora, a cientista, a pesquisadora, a amante das letras e a oportunizadora, a lembradeira, na verdade. Eu sou uma pessoa que gosta de alembrar as outras pessoas que elas têm dignidade e que elas podem sim se contar e escrever sobre o que elas quiserem. Lembrando sempre, Plínio, eu sempre falo isso, que escrever é um ato de coragem, é um ato político e é um direito humano. Você escrever, você ler, você saber ler, saber escrever é um direito humano que é negado a milhares, a milhões de pessoas, principalmente mulheres, principalmente meninas, principalmente nosso povo, né? Que é um povo marginalizado. Então, é um direito que a gente tem sim que brigar por ele, que oportunizar que outras pessoas tenham esse direito, principalmente as nossas crianças pretas. Ter esse direito humano, não só um direito social, um direito educacional, não, um direito por ser humano. Eu gosto muito desse conto, né, O Sonho de Faiola, porque Faiola significa nascida para guardar boas palavras. E essa personagem, a Faiola, ela tem uma missão. A missão dela é cuidar para que todos tivessem acesso à verdade. Então, quando nesse processo criativo eu fui escrevendo, né, eu fui sendo revisitada no aspecto de memórias mesmo da infância, memórias ancestrais, eu fui enxergando qual era a minha jornada de vida nesse tempo, né, nesse corpo território, nesse tempo, nesse espaço, enquanto eu estiver por aqui, né? Então, eu fui escrevendo e tinha hora que eu não sabia quem era a escritora, quem era a personagem, era tudo tão único, tão singular, e meu coração até bate mais forte, fica mais quentinho quando eu falo disso, né? Porque foi também em 2020, Plínio, que eu soube que a minha avó, ela era da Congada e do Jongo, que são manifestações, né, populares, culturais e embasadas completamente nascidas do nosso povo, da nossa gente, né? E eu ficava pensando, né? Puxa vida, em 2020 eu estava com 42 anos, foi nessa época que um tio meu tio Jorge, contou para mim que a minha avó era da Congada e do Jongo. E eu ficava pensando, não, se a minha avó era do Jongo, ela ia escondido, né? Porque criança não podia participar na época, né? Que ela disse que participava, que ela via. Então, ela via escondido, assistia escondido, né? O ritual do Jongo, que a gente sabe que o Jongo é mais do que folclore, mais do que cultura, né? É um rito, né? Algo muito forte para a nossa população, né? E eu fui guardando, né? Guardando essas coisas, guardando sobre Faiola, né? Esse livro aqui, que foi o primeiro livro, né? A primeira coletânea que eu participei, coletânea de contos africanos. E essa minha história, a história que marca, né? Antes e depois de Bita, né? Antes e depois de Bita. Aí, como toda mulher preta e atrevida, né? Porque a gente tem que ser realmente preta, atrevida, corajosa. Eu fui participando de outras coletâneas. Entrei para uma coletiva de mulheres chamada Mulheres Maravilhosas, que é coordenada e idealizada pela
escritora, poeta Sol Figueiredo, lá do Rio de Janeiro. E Sol também, nessa época da pandemia, entrou com uma campanha pelo Fórum Social Mundial por mais mulheres escritoras, porque é sabido que as mulheres têm muitas coisas para contar, muitas coisas para escrever, pouco tempo para isso, né? Tamanha a demanda que as mulheres possuem. E uma demanda tão forte, tão cansativa, tão exaustiva, que faz com que elas se esqueçam de quem são e de suas possibilidades, de suas capacidades, suas habilidades. Né? Então, o Fórum Social Mundial resolveu investir nessa campanha. E aí, eu escrevi sobre ela, Dona Ivone Lara. Era o centenário de Dona Ivone Lara. Quando eu fui escrever sobre ela, eu me debrucei sobre a minha infância de novo. Eu pequenininha lá no Jaçanã, escutando sambas de raiz, né? O samba pé de passagem, escutando aquilo tudo e lembrando de Jovelina Pérola Negra, de Clara Nunes e de Dona Ivone. E eu me via como que brincando de roda com ela, e escrevi sobre uma mulher muito à frente do seu tempo. Né? Tive essa honra, o privilégio de escrever um pouquinho sobre Dona Ivone Lara. E aí comecei a descambar, né? Escrevi sobre Dona Ivone, depois na outra escrevi sobre Elza Soares, que foi bem, inclusive foi no ano que ela fez a passagem, né? Escrevi sobre também uma homenagem a Elza Soares. Escrevi uma homenagem também a Maria Firmina dos Reis. Tive a honra, Plínio, de escrever em homenagem à nossa primeira ministra negra, que foi até na gestão do... Ai, como é o nome dele? Esqueci o nome do presidente agora na época. Ele entrou depois da Dilma, né? Então, escrevi sobre Luiz Linda. O Né? Luiz Linda de Inominável, a Valois. gente não fala dele. Isso, ele mesmo, nominável, mas é isso mesmo. Não, É esse Inominável. mesmo aí. Esse um aí. Mas Aquele, eu escrevi sobre ela e ela ainda está viva, né? Ainda está por aqui e nessa homenagem ela esteve presente. E também escrevi sobre Simone Maia Evaristo, que é a primeira e única citologista preta a nível mundial. E aí já foi em outra coletânea, né? Mulheres Notáveis, que eu participei de uma outra coletânea. Então, eu estou sempre escrevendo sobre mulheres. Sempre sobre mulheres, sempre mulheres muito potentes, mulheres muito fortes e mulheres acessíveis, né? Porque eu consegui, né, conversar com a nossa ex-ministra, Luiz Linda de Valois, consegui conversar e conhecer pessoalmente Simone Maia Evaristo, que ela carioca, né, e maravilhosa também. E fui escrevendo também outras, sempre textos de protesto, né, como esse aqui, né, que é Boto a Boca no Mundo, que foi lançado há pouco tempo. Esse aqui, na verdade, foi o primeiro poema que eu escrevi sobre um homem, que foi no caso daquele jogador que sofreu racismo e jogaram bananas para ele, né? Claro que são vários, mas esse que ficou assim muito marcado, né? Na minha história, que foi recente. Escrevi sobre ele também, aí fui escrevendo sobre crianças, participei aqui desse aqui, Sou Pão de Letrinhas, é todo colorido, né? Então, eu fui fazendo várias coisas, escrevendo, participando, falando sobre samba, sobre sonhos, falando sobre todo tipo de narrativa. Rita, Oi. desculpa interromper, mas que você está me provocando uma vontade de ouvir um texto dele. Você está falando, ele tá. Então eu vou pedir. Você vai continuar falando. Por gentileza, entenda isso Sim, não tudo como bem. uma interrupção, mas é
implorando, leia um texto, porque Não, eu fico curioso. Imagino sim. quem está assistindo, que está assinando o canal agora, né? Como que ele faz? Mas, né, a mulher está falando, mostre um texto pra gente. Depois você volta a falar, querida. Faz a Tá gente bom, ler. vou falar então. Sim, então eu vou ler um trecho do meu primeiro conto, né? Com a bênção de Mamãe Oxum, com a bênção da minha avó, Dona Lourdes Queiroz de Andrade, da minha mãe Cecília Helena. Deixa eu ver aqui onde está, que é o Sonho de Faiola. Eu vou ler um trecho, então, do Sonho de Faiola. Havia 3 seres que a menina Faiola mais amava. Ossum, a grande orixá, Igi, a tempestade, e a velha Apossua, sua avó, com quem morava desde a mais tenra idade. Faiola era nascida para guardar boas palavras. Seu caminho era de cuidar para que todos tivessem acesso à verdade. O amor por esses seres era tão grande que passava horas a fio tentando vislumbrar a beleza e o encantamento que somente nelas encontravam. O amor por elas era tão profundo que às vezes se confundia, se perdia na ordem. Todas 3 se misturavam, se fundiam, se mesclavam, como num batuque, numa gira, num ciclo sem fim. E na mesma proporção que Faiola as amava, Faiola delas duvidava. Durante as chuvas fortes, fazia bagunça, gritava. Nos cultos ao Xum, se distraía. Na maioria das vezes, desobedecia a sua avó em seu coração, fazendo mau juízo de seus ensinamentos. Faiola agia com imprudência e julgava mal as pessoas. Faiola desprezava seu chamado. Certa vez, Faiola teve um sonho que muito a perturbou. Estava caminhando por Osogbo, cidade de Acossua, quando avistou uma linda floresta, a floresta sagrada de Oxum. Parou para admirar uma ave de 3 cores, que brilhava e brilhava mais que tudo. O azul era tão lindo quanto o céu, nos dias quentes de verão. O verde a tudo iluminava, tal qual o quartzo polido. O laranja era tão vibrante que lembrava o sol se pondo no fim da tarde. Faiolo ia partindo, quando a pequena ave, com seu diminuto bico, se pôs a contar-lhe uma história. A menina despertou e não tornou a dormir. Virou de um lado, virou do outro. O sono havia escorado, como que as areias finas por dentre os dedos. Levantou-se e, correndo, foi ter com a velha Possua, que estava no terreiro, descascando o pães. A velha, sem erguer a cabeça, afirmou: Seu sonho é verdadeiro, menina Faiola. Vi o que você viu. Ouvi o que ouviu. Senti o que sentiu. Faiola mal podia acreditar. Sequer abrir a boca e a velha de tudo sabia. Como poderia? Em seu coração, Faiola pensou: Vou deixar que me conte. Da minha boca nada sairá. Vejamos se pode, se conseguirá. Faiola, aceite seu desafio, minha neta. Vou dizer o que sonhou. A velha pegou outra porção de pães enquanto descascava e seus olhos se iluminaram. Sua boca saíram essas palavras. Em seu sonho, Faiola, tu caminhavas sem rumo até chegar na floresta sagrada. Lá, uma pequena ave de pequeno bico e cores muito vivas se pôs a falar. Disse o seguinte: Havia um homem chamado Ado que tinha uma missão. Ele era o guardião, passava dias e noites vigiando toda a savana das proximidades de sua mambala. Seu trabalho era cansativo, por isso nunca havia outros para substituir Ado. Ele pedia a Xangô que o guardasse, que também atraísse alguém capaz, de coração forte, destemido e bondoso, para que a este entregasse sua banga um dia. Ado se deparou com um ruído ensurdecedor que vinha do leste. Eram 3 irmãos, montados numa motocicleta, com o coração cheio de tristezas e angústias, e nada, nada temiam.
empunhavam armas de fogo que soltavam labaredas de morte. Eram eles Badu, Bandelê e Bomani. Corriam tão destemidos que nem perceberam que Bomani, o caçula, caiu da moto, machucando-se todo. Ele avista apenas a poeira deixada pela moto. Sua dor era tamanha, não maior que o medo que tomou conta. Se apavorou com todos os ruídos que vinham livres da savana. Seu coração quase pula do peito. Ao avistar a dor, Bomani se deixou apoderar de mais e mais pavor. Ai, ué! Gritava ele. Ai, ué! Bradava Bomani com o peito repleto de ódio, solidão e rancor. Bomani não percebeu, mas Inconci farejou seu medo. Inconci é um leão. Inconci farejou suas angústias e desesperança. A dor gentilmente o convida, dizendo: Zacucu, Zuela, Zuela. Bomani se atentou apenas com a banga de Adô e, sem pensar, procura dele se proteger e o ataca. O que Bomani não sabia é que Adô era muito, muito forte. O menino Bomani não se apercebeu quando Adô, com muita calma e prudência, simplesmente pediu que esperasse. O empurra e foge. Inconci, afoito e ávido, parte em busca de Bomani e o caça. Bomani não deu ouvidos e passa a atirar sem parar em Inconci, mesmo depois de escutar os gritos de Adô. Bomani ia sucumbindo quando a banga segue em sua direção, e ele vê que a lança de Adô atinge Inconci. A lança de Adô o livra de um encontro com a morte. Adô começa a xingar, seu coração finalmente se aquieta. Chegou o tempo, ele disse, e sua lança agora não é mais sua. Pertence agora a Bomani. Faiola nem piscava. Sim, este era de fato o seu sonho. Eram essas as palavras da ave. Ela não entendia por que tudo levava seu coração a acreditar na velha. Ela parou para refletir em suas palavras, quis muito mudar, deixar de agir apenas por impulsos ruins. Depois disso, a menina nunca mais desdenhou dos ensinamentos de sua avó. Passou a cultuar o Xum com muito respeito e admirar a Igi, a tempestade, com temor. Faiola entendeu que para tudo se tem uma escolha. Faiola escolheu honrar seu chamado. E é Legal, isso. querida, legal. Essa é uma pequena, né? A gente saber dessas coisas todas. Continue falando, mas principalmente eu fiquei me interessado nesse seu alembrar. Que é isso, é lembrar que você falou que tem? Ai, lembrar da minha infância. Hum, Lembrar da minha infância, lembrar de toda a história que me constituiu, que eu lutei muito para esquecer. Como eu comentei anteriormente, eu sofri muitos apagamentos, muitos, em todas as escolas pelas quais eu passava. Lembrando que eu nasci nos anos 70, e nessa época nós não tínhamos direito à educação, e o ingresso de uma criança, de uma pessoa preta na escola, era algo a que devesse, talvez, né, naqueles dias, ser muito celebrado, né, pelos nossos ancestrais que não tiveram acesso à escrita. Então, eu era uma pouca, fazia parte de poucas das crianças pretas que frequentavam as escolas, né, que eu passei por várias. E nesse tempo, foi um tempo de muito sofrimento, de muita angústia, de muita nulidade de quem eu era enquanto pessoa. A única coisa, Plínio, que eu sentia é que ser preto era algo indesejável. Então, as escolas pelas quais eu passei, elas tinham essa marca.
de anular quem eu era, anular minha história, anular minha família. Como tantas e tantas outras crianças, eu me desenhava branca, né? Na verdade, não branca, né? Desenhava com a pele rosa, né? Aquele rosinha lá, cor de pele, famoso rosinha cor de pele, cabelos loiros, lisos, olhos azuis, nariz afilado. E eu sabia, a única certeza que eu tinha ao frequentar, né, as escolas é que ser preto não era algo bom. Que era muito difícil ser preto, então eu não queria ser preta. Então eu nem me via preta. Então, quando eu estou na escola, assim, principalmente na quinta série, né, que hoje seria o sexto ano, foi quando eu sofri, assim, que eu tenho a memória mais dolorida. E que hoje, depois, né, dessas escritas, desse resgate de mim, eu consigo falar, porque eu tinha apagado completamente essas memórias. E eu sofria, né, de muita tristeza, muito choro ininterrupto. E só vim entender que todos esses sintomas, essas tristezas me perseguiam quando eu vim entender, né, resgatar a minha história de infância. A memória mais triste e que eu tenho dessa época foi quando a minha professora de educação artística, alguém perguntou lá, algum desavisado, né? Quinta série, a gente sabe como é que é a quinta série, algum desavisado perguntou assim para a professora, o que é crespo? Aí ela falou, crespo é o contrário de liso, mas é algo assim, áspero, grotesco, grosso. E ela veio e colocou a mão na minha cabeça. Colocou a mão no meu cabelo. E eu lembro direitinho de eu só abaixar assim minha cabeça, né? Constrangida, triste, e esperar. Eu lembro de esperar que os meus colegas começassem a rir de mim, a fazer aquelas brincadeiras hostis, né? Que a gente sabe. A mão dessa professora, né? Os dedos dela fazendo exatamente assim como eu estou fazendo, me marcaram muito. Tamanho desrespeito, tamanha a afronta, né, que eu me deparei naquele tempo. E eu tinha apagado essa memória. Por conta dessas memórias da infância, que foram coisas muito peculiares, e depois, mais para frente, eu vim saber, Plínio, que essas memórias que eu tenho são pertinentes a boa parte da população preta. Porque quando eu comecei a falar, né, contar um pouquinho, eu falei que eu era uma menina que colecionava pedrinhas e mudinhas, mudas de plantas. Por que eu colecionava mudinhas e pedrinhas? Na verdade, eu queria colecionar papéis de carta. Da Moranguinho, né? Eu queria ter coleção de boneca Moranguinho, bebezinho, não sei o quê, né? Que eram todas as coleções que as meninas da minha idade tinham na época. Mas a minha família não tinha condições. Então, nós, enquanto população preta, isso é uma marca muito forte. Nós temos o costume de reorganizar, de ressignificar as situações. Então, eu não podia colecionar papel de carta, nem brinquedos, eu colecionava pedras. Todo tipo de pedra. Eu colecionava as mudinhas que nasciam no quintal da minha avó. Então, eu tinha mudinha de nêspera, de café, de manga, eu tinha mudinhas de abacate. Essas eram as minhas mudas, essas eram as minhas coleções, essas eram as minhas pedras. Brincar com esses elementos da natureza, hoje, pessoal, né, eu até acho assim uma afronta. Eu vou compartilhar isso aqui com vocês. Eu acho uma afronta
esse modismo que existe. Eu sou pedagoga, eu sou educadora das infâncias há mais de 20 anos, e eu acho uma afronta esse costume que nós temos de ficar bebendo sempre da fonte da Europa. Então, a bola da vez é a tal da Amy Pickler, que nada mais é uma pedagogia centrada nas materialidades, de se brincar com um pedaço de madeira, com papelão, brincar com água, coisas que nós, pretos, periféricos, vivemos fazendo, até os dias de hoje. Então não precisava, viu, gente? Ir tão longe, não. Precisava buscar a pedagogia de Amy Pickler, a concepção de educação de infância de Amy Pickler. Basta se debruçar um pouquinho lá na periferia. Basta olhar para aquela criança lá da educação infantil que veio da favela, que veio das comunidades, que veio da periferia. Eles sabem ressignificar o tempo todo, eles sabem trabalhar com as materialidades o tempo todo. Então, essas coisas doloridas, né, são coisas da minha infância, são parte das minhas memórias que eu tinha apagado completamente, mas que hoje eu entendo que para haver esse tempo de, não de cura, né, mas esse tempo de transformação na minha história, eu precisava lembrar de todo esse percurso, porque faz parte da minha história. E eu sou parte da história da humanidade, e é a minha história. Né? Então, essas memórias doloridas, dolorosas, de apagamento, de nulidade, de racismo que eu sofri, me causaram também, Plínio, uma indignação. Por isso que eu também falei que ler e escrever como direito humano, é um ato de coragem, é um ato político e não pode ser negado. As nossas crianças, os nossos velhos, as mulheres, todas as pessoas que não tiveram acesso à educação, né, esse ensino formal, como dizem na idade certa, todos eles têm sim que lembrar quem são, precisam o tempo todo ser lembrados de quem são. O tempo todo. Porque é muita gente contra essa gente. É muita gente te deslegitimando, te anulando, invalidando quem você é. E uma das formas de invalidar é negar acesso à escrita. Eles também, o tempo todo, nos invalidam quando eles dizem assim: ah, mas esse povo de África, as memórias que se tem deles, é tudo oralidade. Eles não sabem escrever, eles só sabem falar, eles só sabem cantar, eles só sabem se reunir embaixo de árvores, ao redor de fogueiras e falar. Eles não sabem escrever, a escrita não é deles, não pertence a eles. Então, são muitas mentiras que nós fomos levados a acreditar também. Para mim também, Plínio, enquanto educadora, nesse tempo todo de sala de aula, que eu sou professora de educação infantil e também ensino fundamental 1, o que me deixa mais indignada é aquela criança preta, né, periférica, não conseguir se estabelecer na escola. Ela não consegue. É um formato que não serve para ela. E aí, como não serve, ela é convidada, né? Convidada a se retirar. E quando ela não é convidada a se retirar, dão um jeito de fazer com que ela saia. Então, ela começa a faltar, ela começa a se rebelar, começam a falar que ela não tem jeito, que ela é fadada ao fracasso, que ela é cria do crime, que ela vai ser um futuro traficante, vai ser uma futura mãe solteira, e nos fadam ao fracasso o tempo todo. E o lugar que deveria possibilitar uma transformação, uma educação emancipatória, é o primeiro lugar a te afastar. É o primeiro lugar, Plínio, a fazer assim, ó, sem permissão, tocar no seu cabelo e falar: é algo crespo, áspero, duro. Então,
esse crespo, esse áspero, esse duro, que a professora se referiu ao meu cabelo na época, é o mesmo crespo, áspero e duro que os educadores e educadoras continuam falando e rotulando os estudantes oriundos da periferia, oriundos das favelas, oriundos das ruas, dos sistemas prisionários. É o mesmo crespo, duro, enfadonho, que não serve. É o mesmo. Né? Então, eu sou essa professora, professorinha, né? Essa professorinha que sonha que as crianças tenham boas memórias, porque as minhas memórias me custaram muitos remédios, me custaram muita terapia, me custaram muita dor. Mas nem por isso eu deixo de contar, e de me Hum, contar, e de querer que eles se contem também. beleza. Pita, eu vou pedir licença, mas a gente não vai sair desse assunto, né? Eu vou pedir licença para você para a gente falar do nosso griot, né? Da nossa griot, que a gente sempre, né, nesses nossos programas, a gente está homenageando, está pontuando. E a de hoje, né, propositalmente, mas você fez uma ótima, não é nem introdução, mas assim, uma contribuição para essa nossa griot de hoje, que é Kilsan de Oliveira. Então vamos lá falar sobre Kilsan de Oliveira. Nascido em Santo André, região também aqui da Grande São Paulo, né? Região próxima aqui da capital. Aos 14 anos, ingressou no Colégio IESA para cursar magistério no segundo grau. Após foi para a Fundação Santo André cursar pedagogia com habilitação em administração escolar e orientação educacional. Quer dizer, é essa tradição de pretas e pretos que vão trabalhar, vão atuar na educação, que vem desde Maria Firmina dos Reis, né, ou até antes, passando por Antonieta de Barros, Ruth Guimarães, Conceição Evaristo, Teofano de Oliveira e Bitabado também, e vai mais para frente. Aí ela lá se qualificou, estudou, foi na USP, se habilitou com, né, deficiência intelectual e o mestrado foi em psicologia escolar, né? Atua como professora há mais de 20 anos, 25 anos, tendo dedicado grande parte na educação especial e formação de profissionais naquele município, nos municípios do grande ABC, né? Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, várias dessas regiões. Ela também, como uma leitora consumais, desde pequena, incentivada pela mãe, né, que colocava nos bolsos, é uma coisa que ela fala sempre, colocava bloquinho para ela ir anotando e vai fazendo, e aí, sendo o Clube do Livro, foi ler Lusíadas, foi ler Euclides, é dançarina, é cantora, né? Tem coreógrafa, tem todo um trabalho interessante, principalmente no grupo, né? O Bloco Afro Iorubá, a Ubadimin, aqui em São Paulo, né? Ministra oficinas. Então, essa criou, né? Essa criou, essa contadora o prêmio, ela teve o prêmio PROAC de Cultura Negra em 2012 com o Mundo do Black Power de Taiwan, para mostrar que também, né, a gente não passa, né, incólume. Essa questão do cabelo, essa questão da cor da pele, nos é muito cara. Nos é, hoje está sendo lançado pela Companhia das Letras, né? É um trabalho muito interessante que passa por essa nossa, né, nessa busca dessa nossa autoestima, dessa nossa dignidade. Então, assim, a Griot, né? Aqui o Sandro Oliveira, que a gente vai ouvir mais, tem mais coisas, quem assistiu sabe, né? Conhece, mas essa foi a nossa homenageada de hoje. E agora com você, querida. E mais você nos conta. Olha, bom, primeiro que eu estou muito feliz, porque que o Sanji, gente, que o Sanji Oliveira, ela, olha, gente, o que o Sam apresentou para minha história de vida
enquanto educadora, que nem imaginava que existia a possibilidade de haver uma literatura preta para a infância. Acho que foi mais ou menos em 2009, 2010, que eu conheci o livro dela, Omoobá, Histórias de Princesas. E esse livro, gente, é um livro que tinha em muitos lugares das escolas onde eu passei, mas ninguém pegava, ninguém contava, ninguém lia. Fala-se das princesas, das princesas orixás, né? Então tem a história de Ansan, tem a história de Oxum, de Iemanjá, de Obá, mas todas elas meninas, né? E aí quando eu vi assim na contracapa do livro a imagem, né, de que o Sam, uma preta assim maravilhosa, com os cabelos assim, né, com um turbante, um jeito assim dourado, né? Eu falei assim, nossa, né, uma escritora preta, eu nunca tinha visto. Eu tinha visto uma escritora preta, ainda mais literatura infantil, porque as histórias de gente preta que eram contadas, se é que dá para dizer, né? Gente preta não, de personagens, era aquela história lá da Ana Maria Machado, que eu esqueci o nome, até esqueci o nome do livro, que é do coelhinho, né? Você lembra, Plínio, como que é o nome? Do Não coelhinho mesmo, lá, não lembro. é Menina Bonita do Laço de Fita. Era esse o livro preto, de gente preta, que te contava de gente preta na escola. E aí me vem que o Sam, dourada, né, toda maravilhosa e como você disse bem, bailarina, né, dançarina, coreógrafa, pesquisadora. Aí, como Não, eu sou muito da atrevida, eu entrei em contato com ela, mas, né, mais para frente. Falei assim, olha, eu amo você, você é maravilhosa. E consegui, em um espetáculo, o primeiro espetáculo que ela fez de Taió, né, o Mundo no Black Power de Taió, que foi no Itaú Cultural. E aí, gente, nossa, que espetáculo era aquele. Ela conta que nesse espetáculo, Taió é ela mesma, né? Então, Taió é a própria Kyo-san. E muita gente chorava, né, assistindo aquilo. E eu fiquei pensando, que bom é estar viva nesse tempo de Kyo-san de Oliveira. sim. Que bom saber que não existe mais apenas Menina Bonita do Laço de Fita. Que bom Não, saber que alguém foi revisitado, que alguém foi lembrada de quem é e resolveu contar sobre as orixás meninas, sobre as meninas pretas, sobre as crianças, os meninos, os seus cabelos, né? Então aqui o Sam, ela é imensurável, ela é alguém muito importante na minha história, na minha constituição enquanto educadora preta, né? Enquanto educadora que deseja proporcionar que todas as crianças, mas que principalmente as crianças pretas, se vejam valorizadas com uma literatura de qualidade, sabe, Plínio? Porque até surgiram, depois dessa história de Ana Maria Machado, eu cheguei a ver nos espaços educacionais literaturas pretas chegando, mas de péssima qualidade, onde as crianças pretas eram inferiorizadas. mas era, Rita, desculpa, muitas vezes era uma literatura que tinham personagens pretos, mas literatura preta é aquela onde, você melhor do que eu sabe, né? É onde nós contamos nossa história. Não somos os únicos a contar. Sim, A isso literatura mesmo. preta é Isso, aquela que é feita por escritoras e escritores pretos. Ponto. Você pode ter sim, o tema, você sim, pode trazer as coisas. Não é literatura, não é essa literatura que a gente está tratando aqui, que se trata aqui nesse programa. Literatura que nós tratamos é aquela onde, vou repetir aquela história do Kut, que é primeiro que, que é o preto no primeiro, é a preta, né, na primeira pessoa, escrevendo sim, e isso lendo, mesmo, e, né, escrevendo isso, e sendo, contando sua história, ponto. As outras coisas são, interessante, tarará, e tem personalidade, né?
porque é isso, isso É que a isso gente mesmo. entender, isso que a gente entender. Assim. E Isso, literatura preta isso. brasileira, é a primeira outra história, porque assim, Também. é É. o nosso estar, né? O nosso estar, coisas que aqui o Sam passou, coisas que eu passei, coisas que Ita passou, a gente passou em português. Né? Não é igual em todo lugar, a gente Isso mesmo. passou em português, né? Então é É. entender. E, por coincidência, nas redondezas de São Paulo, capital. Então esse entendimento, não é só, tá, não é. Não tem tá, né? Não, é outra coisa. Sim. É o nada sobre nós sem nós, né? Eu adoro essa frase, nada sobre nós sem nós. E justamente o que eu estava dizendo, as literaturas que chegavam, né, os livros que chegavam eram sem uma qualidade estética, uma formosura, uma dignidade que nós merecemos, né? Então, isso que você falou, assim, foi o máximo. Realmente, quem pode falar sobre nós, somos nós mesmos. Quem pode contar sobre a nossa história, a nossa cultura, é a gente, né? Então, que o Sam, ela vem abarcar toda esse contexto, trazendo a transformação e uma oportunidade, sim, de uma outra literatura, centrada realmente, negrocêntrica, né? Uma literatura que nos pertence. Então, eu não tenho nem palavras para agradecer e só dizer que bom estar viva, né? Que bom estarmos vivos, né, Plínio, nesse tempo. Né? Estarmos aqui por ainda para saber sobre outras histórias, antigas histórias, nossas histórias. Tá sem áudio. E é isso, e é saber que a gente está muito bem acompanhado como escritoras e escritores, assim. Com Isso é muito. certeza, com certeza. Querida, eu vou pedir uma outra licença para você, para a gente fazer, né? Eu já dei o spoiler, né? Fazer o nosso estante preta também nesse que a gente está fazendo essa estante preta bem em cima dessa temática, né? Dessa literatura. E aí o primeiro livro, né, que a gente está intitulado é A Rolinha e a Raposa, do autor Hélio Ferreira, da Abracadabra Edições. Rolinha e a Raposa, ela é com ilustração do Antônio Amaral, é um livro elaborado, um projeto gráfico muito bem cuidado, né, em sintonia entre o verbal e o não verbal. É uma obra destinada preferencialmente ao leitor criança. Trata-se, portanto, da literatura infantil com interface na cultura popular e no folclore. Isso aí, né, é um reconto, coisa que o Sam também faz muito bem, coisa que Júlia Emílio Braga faz muito bem, que a gente até está falando isso hoje, né? Ela é uma das histórias que aí o Hélio Ferreira conta que ele ouviu quando, na infância, contada pelos homens e mulheres mais velhos do bairro dele. Essa fábula é a nossa narrativa de iniciação, uma espécie de rito de passagem para quem entrava no ciclo de criança e adolescentes contadores de história. A Rolinha e a Raposa, Hélio Ferreira e Amaral, Abracadabra Edições. Uma outra é Mercador de Sorriso. O autor é Édio de Almeida Pereira, Paus Editora. Segundo a professora Luana Tolentino, o Mercador de Sorriso tem como alvo o público infantil. Porém, antes de qualquer coisa, é preciso ressaltar que é uma obra para todas as faixas etárias. Ao longo de 31 páginas, o autor tece um registro sensível a respeito das questões mais caras no nosso tempo. Busca pela felicidade, ambientada em uma aldeia, a história é contada embaixo de uma figueira, pela velha Yabomami, cuja memória guarda a chegada de um mascate que levava consigo uma grande arca abarrotada de sorrisos, comercializados em troca de objetos carregados de valor sentimental. Segundo a Griot, denominação dada, né, na África Antiga para quem conta a história, Griot, que a gente está sabendo, né, as trocas ocorriam entre muitas pessoas. É um livro muito bonito, muito sensível, com ilustrações de Denise Nascimento, O Mercador de Sorrisos, de Edmo de Almeida Pereira,
né? Paulus Editora. E, por último, né, dessa nossa feira de três, O Garoto da Camisa Vermelha. O autor é Otávio Júnior, ilustrações de Ângelo Abu, né, da editora Autêntica. Esse livro narra a história de um garoto da camisa vermelha que soltava pipas, jogava bola de gude e corria nos campinhos esburacados de futebol. Um belo dia, no meio do lixo, ele encontra algo e sua vida ganha outras cores. E o surpreendente encontro com a literatura. O Garoto da Camisa Vermelha, de Otávio Júnior, editora Autêntica. E é isso, né? A gente está voltando para falar com a Bita, né? E é isso, Bita. Estamos querendo mais ouvir um texto seu antes da a gente terminar e ir para os outros compromissos que a gente tem nos dias. Ai, nem fale, viu? Porque olha, a gente precisa mesmo estar sempre na ativa, né? Sempre fazendo coisas maravilhosas. Bom, na verdade, eu falei muito da minha avó, né? Muito da minha avó, que é a dona Lourdes Queiroz de Andrade. Ela foi alfabetizada pela irmã dela, pela minha tia Catarina, minha tia-avó. E eu fiquei pensando, né, nisso, como os padrões eles vão sendo quebrados, né? A minha avó ela foi alfabetizada pela irmã, né, a filha de alforriados, né? E a minha mãe estudou até a quarta série, porque tinha que trabalhar para cuidar dos irmãos. E aí vem Bita Bardo, né, que consegue concluir, consegue estudar, consegue entrar na universidade depois de muito tempo, mas entra. Então, eu gostaria de encerrar, né, celebrando de todo o meu coração, né, a minha avó, a minha querida avó, que educou tantas crianças, né, e apoiou tantas pessoas durante o tempo que ela esteve por aqui. E o tempo que eu venço, sempre que eu venço, todas as vezes que eu me vejo em algum espaço que outrora eu jamais poderia adentrar, é a minha avó que está indo comigo, é a minha bisavó, a minha tataravó, que eu nem sei o nome, né? Que nem sei se teve sobrenome, provavelmente não. Mas são essas mulheres que eu carrego e também as minhas filhas, que já estão em outro, né, em outro contexto histórico também, mas também com muita luta, com muita dificuldade. Então, eu vou só pegar o texto, tá? Só um minutinho. Sem problemas. Enquanto isso, eu peço a todas e todas, deixe seus comentários. Por favor, assine o canal, divulgue essa conversa, chame para mais gente assinar esse canal. Porque a gente precisa do like, a gente precisa dessa aprovação, precisa ver se, eu acho, é o caminho certo, é o que a gente vai fazer. Mas dê aprovação, divulgue, converse, né? Estamos aí, estamos precisando, né? Essas literaturas e para todas e todos conhecerem esses escritores, essas escritoras pretas que estão por aqui, pretas, brasileiras. Quando quiser, Bita. Então, tudo bem. Esse trecho não, esse poema está nesse livro aqui, Viagem Literária. A prefaciadora foi Jo Ramos e a organização de Sol Figueiredo. Nele, eu me apresento assim, na minha bio. Bita Bardo, autora de histórias, poetisa, realizadora e pesquisadora das múltiplas linguagens, fazeduras e sabências da infância. Amante das artes, da literatura infantil, de histórias pretas para pessoas pretas, se debruça na natureza sempre para se inspirar mundo adentro, em um oceano de letras, afetos e cores.
Ela é muitas coisas, mas o que ama mais ser é mulher, atuante contra as desigualdades sociais por meio de sua história de vida. E o poema que eu escrevi, que leva Dona Lourdes, que leva a Cecília Helena, que leva a Bita, Laila, Bruna, Murilo, é esse. Eu sou aquela que nasceu para brilhar, para lembrar aos outros que também o são. Carrego dentro de mim as muitas letras. As palavras me apetecem, me solfejam, sacrílegas. Sou profana, profanadora de palavras, de atitudes, vicissitudes. Sou nada, sou tudo. Gosto mais do que é odiado, excluído, indesejado. Gosto porque gosto. Eu sou assim. Aprendi a ler e escrever com 4 anos de idade, juntamente com o deixar das fraldas, com o indicador na boca, com as chupetas azuis nos lábios risonhos da menina preta. E nesses desvaneios, desatinos, desagregos e rupturas, me vejo num grande baile, uma ciranda infinita com pessoas que aparentemente são finitas, mas estão dentro de mim, brincantes, estridentes, impertinentes, sem fim. Sim, minha vovó Lourdes oferece sua mãozinha macia, macia, macia como o mais puro linho, para minha mãe, Cecília, que é mulher machado, pau para toda obra. Minha mãe deu, por sua vez, sua mão para meu tio Jorge, de atitudes afiadas como a espada de seu protetor, o senhor Ogum. E ele, por sua vez, entrega a mão para a escura, ou Bruna, e dá sua mão para a Laila Beatriz, aquela menina que faz os outros felizes. Por sua vez, oferece por último sua mão para o pequeno Muro, o meu filho Murilo, que dá sua mãozinha de criança para outra criança. E essa criança dá lindamente sua mão para mim. Eu agradeço muito pela Ótimo. oportunidade da Não, fala. ainda não acabou, querido. Calma, Não ainda tem vou. mais um tempo. Não, imagina, por Ah, favor. então tá bom. Não, eu só peço aquela licença, né, para a gente parar do nosso programa, né? Quem estava aqui, aquele pedido que sempre faço, né, de por Ah, gentileza, se sim. tem nenhum canal, vamos lá, não podemos esquecer. E lembrar que está aqui nos comentários a sugestão para rever no nosso canal. Ela foi bem chamada, né? Muito bem chamada, né? Então, a ideia é, vamos lá, leiam, vamos lá, entre no chat, vejam essas histórias recontadas, né? Por Kio-san, para Kio-san de Oliveira. E recordar que esse programa, essa conversa, a gente está oferecendo também para outros griots, né? Júlio Emílio Braz, que é um griot potente. Antônio Carlos Arruda, quem é de São Paulo sabe dos movimentos dele. Lília Guerra, uma griot enfermeira, que está aí com muito trabalho. Outra griot, Patrícia Santana, uma griot baiana, corredora, né? É isso que a gente oferece. E agora é a hora, né? Agora é esse momento. Bita, eu agradeço sua gentileza, sua disposição, contar para todos e todas, assim, que a gente ficou ensaiando e vai. Temos né? Tive alguns problemas, a gente não conseguiu fazer isso antes. Mas que bom que a gente fez agora, né? né? Graças à disponibilidade da Bita para a gente poder conhecer, né? Tô aqui acompanhando e ótimo já ficar conhecendo. E vamos fazer coisas lá. Agora sim, Bita. Bom, minha gente, eu gostaria de agradecer muito pela oportunidade da fala. E para encerrar, Plínio, eu gostaria de encerrar do jeitinho griot. Pelo menos um griot aqui, baianíssimo, né? Que eu aprendi mais Lilian Pacheco e Renato Caires, que são da pedagogia griot lá da Bahia, lá de Riba. Eu quero encerrar com essa canção, que é um jongo, na verdade, né? E ele é assim.
Adeus, que eu já vou me embora. Adeus, que eu já vou me embora. Pra quem mora perto é cedo, pra quem mora longe é hora. Pra quem mora perto é cedo, pra quem mora longe é hora. Adeus, 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 que eu já vou me embora. Adeus, que eu já vou me embora. Me dê um pedaço da tua saia. Teu perfume me consola. Me dê um pedaço da tua saia. Teu perfume me consola. Me dê um pedaço da tua saia. Teu perfume me consola. Deus, adeus. E é isso. Muito obrigada, muito feliz, muito. Sou eu que agradeço, querida. Muito obrigado. Agradeço a todas e todas que estão aqui, estão vendo, estão vendo. E principalmente aquele, né, que está divulgando. Olha, veja a Bita lá no Nota de Escurecimento. Muito obrigado a todas e todas e até. Tchau.